Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Clóvis Faleira, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial e desde 2006 invisto na Bolsa de Valores. Criei o canal Viver de Renda para compartilhar com vocês as minhas histórias, as minhas experiências, as coisas que eu fiz que deram certo e que deram errado. Nesse canal nós não vamos fazer análise de ações, pois já existe uma série de analistas em bancos e corretoras fazendo muito bem esse trabalho. Também não pretendemos fazer recomendações, não é nosso papel aqui. Eu conto no Viver de Renda as minhas histórias, a minha trajetória profissional e enquanto investidor. Deste modo, eu espero que vocês possam assimilar os conteúdos, entender as coisas que eu aprendi, as coisas que eu vivi e assim não repetir os mesmos erros que eu já cometi, não incorrer nestes mesmos erros. Consequentemente, formular estratégias que possam te levar a ganhos maiores e melhores ao longo da sua trajetória enquanto investidor na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é o lugar para ganhar dinheiro, é o lugar para potencializar os seus recursos, as suas economias e fazer o seu dinheiro crescer. Por outro lado, exige estudo, disciplina, conhecimento, muito preparo. E o preparo, eu diria que, em primeiro lugar, o preparo psicológico. Você precisa ter uma estrutura mental muito bem estabelecida. Você precisa ser uma pessoa calma, consciente, precisa ser uma pessoa serena, tranquila, não pode sofrer de ansiedade, de depressão. A Bolsa de Valores é um lugar para você ser feliz e não para ser uma pessoa que vai ver a sua saúde ser perdida por conta de tensões e de estresse. Mas para isso você precisa preparar o conhecimento. E fundamental, você precisa estudar as empresas. E eu diria, mudar o jeito de pensar e de agir. Eu percebo que muita gente, a grande maioria das pessoas que entram na Bolsa de Valores, não consegue raciocinar com a cabeça de empresários, com a cabeça dos líderes empresariais. Por não ser do meio, por não ter essa experiência, não ser uma pessoa que trabalhou com diretorias, trabalhou em diretorias de grandes empresas, foi presidente de uma grande empresa, a grande maioria dos investidores não tem este perfil. E assim, pensa de uma maneira que é totalmente distante da dinâmica com que os empresários tocam os seus negócios. Essa é uma grande dificuldade. Como resolver isso? Bom, se você não é administrador de empresas, se você não trabalhou em grandes empresas, se você não vivenciou o ambiente corporativo, sendo um diretor de empresa, sendo um presidente, vice-presidente, o que fazer? Aí a minha sugestão é que estude muito para que mude a sua cabeça, para que você possa entender como se comportam as empresas, como elas chegam às suas estratégias, como é que elas desenvolvem os seus negócios. Entender isso é fundamental. O que eu recomendo para todo mundo que está aqui nesse canal? Estudem os livros do Jim Collins. O Jim Collins é um estudioso americano que construiu a sua carreira enquanto consultor, enquanto estudioso, exatamente estudando as grandes empresas americanas, identificando o que fazia com que essas empresas tivessem sucesso e o que fazia com que essas empresas fracassassem. Então eu acho que essa é a base para a construção de um pensamento para entender o universo empresarial. Acho isso super necessário. Então dedique-se a ler os livros do Jim Collins. Vamos falar nesse vídeo sobre alguns assuntos importantes, ao meu ver, sobre o comportamento de alguns ativos na Bolsa e, sobretudo, como nós nos comportamos diante desses fenômenos que às vezes acontecem, os riscos que a gente incorre e como identificar esses casos e evitar estar perdendo dinheiro investindo em coisas assim. Vamos começar aqui falando sobre um caso que talvez muita gente não se recorde, mas existe uma empresa no Rio Grande do Sul chamada Mundial. É uma fabricante de válvulas, talheres e alicates, aqueles alicates de cortar unha, né? Ela viu suas ações, algum tempo atrás, valorizarem entre 6 de abril e 19 de julho na ordem de 3.300%. Uma valorização de 6 de abril a 19 de julho de 3.300%.
né? Uma coisa assim extraordinária, né? E isso aconteceu em que ano? Aconteceu em 2011. Então estamos no ano de 2011 e no período de 3 de abril a 6 de abril a 19 de julho de 2011. As ações dessa empresa mundial subiram 3.300%. Nossa, quem entrou nisso ficou milionário. Muito bem, parece algo realmente tentador, né? Só que depois, entre 20 e 22 de julho, essas mesmas ações despencaram 86%. 86%. De 20 a 22 de julho. Bom, o que justificou essa alta e o que justificou essa queda? E será que tivemos pessoas que ficaram milionárias ou pessoas que ficaram absolutamente arruinadas? O que será que aconteceu? É bom estudar a história, é bom observar essas situações para evitar pegar as ondas erradas e, ao invés de surfar uma onda gigante, você ser, vamos dizer assim, arruinado, ver sua vida despedaçada de encontro aos corais, né? Pegando uma onda errada. A alta tinha sido impulsionada pela combinação de um belo discurso com um movimento que foi orquestrado por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Alguns investidores começaram a comprar as ações e fez com que essa compra aquecesse o mercado, despertasse a atenção de outros investidores e fosse criando uma onda de valorização. Então, nós tivemos um investidor, fazendo uma síntese, né? Nós tivemos um investidor hipotético que tenha comprado R$1.000 em ações no começo de abril, ele viu suas ações chegarem a R$34.000 no ápice da euforia com a Mundial. Só que depois de R$34.000, ele viu esse dinheiro decrescer, né? Desabar para R$4.500. Então, R$1.000 em pouco tempo chegou a R$34.000 e depois despencou para R$4.500. Bom, de qualquer forma, houve um lucro, né? Você saiu de 1.000 para 3.500, já é maravilhoso. O problema é que se você for olhar o gráfico da Mundial, você vai perceber que a grande maioria dos investidores entrou na ação na segunda metade de junho, quando os preços já estavam muito altos. Eles não entraram no início. Quem entrou no início foi quem provocou essa onda artificial de valorização. Quem semeou boatos no mercado financeiro, na mídia e que injetou dinheiro para provocar a onda. Essas pessoas surfaram essa mega valorização. Essas mesmas pessoas depois começaram a vender os seus papéis e contribuíram para que a ação desabasse. E a grande maioria, que não sabia o que estava acontecendo, muito menos o que estava fazendo, entrou no oba-oba, como eu sempre coloco aqui o risco de você investir no oba-oba, pegou a onda já na metade, ou seja, na segunda metade de junho. Então a maioria entrou para pagar a conta dos poucos que começaram a festa, entendeu? Aqueles que começaram a festa foram bancados pelos que chegaram depois. Um detalhe que a gente pode observar no gráfico é que no dia 22 de julho a ação chegou a cair 76%, o desespero de quem estava comprado e não conseguia vender os papéis foi gigantesco, porque não tinha mais ninguém querendo comprar na hora que o papel desabou, entendeu? E você ficou ali com o papel na mão, querendo se desfazer, e do outro lado não tinha nenhuma pessoa disposta a comprar o que você tinha comprado, né? Pela manhã desse dia, a gente percebeu que a ação não conseguia ficar um minuto sendo negociada. Ela abriu, despencou, congelou. Mesmo quem queria vender ou tinha algum stop loss na operação, não conseguiu evitar o pior.
Pior que isso, só as histórias de investidores que estavam no papel a termo, né? Por causa da alavancagem. Esses aí perderam muito mais do que tinham, ficaram devendo aos bancos, né, às corretoras. Enfim, o que fez essa empresa subir tanto? De lá para cá, né, muitas investigações foram feitas. O que se sabe é que a Mundial ela conseguiu fazer um esforço de marketing organizado pelos próprios acionistas da empresa, pelos donos da empresa, e conseguiu mobilizar assessores de investimentos, criando uma bela narrativa, um belo discurso, com promessas de melhorias operacionais, parcerias com investidores internacionais, migração para o novo mercado. Tudo isso fez parte desse discurso, dessa narrativa, dessa construção de uma ideia. Isso acabou influenciando os investidores em corretoras, os analistas, e começou a se justificar esse oba-oba nos chats, nos fóruns, e só se falava nessa possibilidade dessa história ser mais uma bela história de sucesso na Bolsa de Valores. Segundo a CVM, as investigações, a Comissão de Valores Imobiliários, as investigações depois do estouro da bolha, né, revelaram um conjunto de operações com características de manipulação de mercado e negociação com o uso de informação privilegiada, realizada por um grupo de investidores, né? Na Mundial, o tranco funcionou muito bem. Ela se tornou elegível, inclusive, para entrar no Ibovespa pelo volume financeiro expressivo de negociações. E depois a gente viu que as pessoas começaram a cair na real, porque a fabricante de alicates não poderia aumentar em 34 vezes seu valor de mercado em tão pouco tempo. No fim de 2012, mais de um ano depois, né, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul apresentou denúncia contra 10 pessoas por diversos crimes, quadrilha, manipulação de mercado e uso de informações privilegiadas. E dentre esses acusados estava o presidente da Mundial, inclusive, né? Todas as pessoas foram absolvidas pelo crime de formação de quadrilha. Sobre outros crimes, a última decisão proferida foi em 2019, absolvendo 2 envolvidos pelos crimes de manipulação de mercado e uso de informação. E após tudo isso, a Mundial não conseguiu autorização para entrar no tão sonhado novo mercado. Hoje ela está, vamos dizer assim, com um valor de mercado de 63 milhões de reais, mais ou menos. E o que é que a gente aprende com isso, né? Cuidado com essas histórias que aparentam ser boas demais. Existe a necessidade sempre de estudar a empresa. Então, não acredite em tudo, não acredite em tudo que sai na mídia, não acredite em tudo que sai nas redes sociais, muito menos ainda. Muito cuidado com o que sai em redes sociais, o que é dito pela rádio peão, vamos dizer assim, né? E procure sempre estudar a empresa. O que nos defende, o que nos mantém afastados dos riscos do mercado financeiro é o conhecimento. O conhecimento liberta. A ignorância nos aprisiona. A ignorância nos condena. A ignorância nos faz ser vítimas de oportunistas e pessoas, entre aspas, espertas. Pensem nisso. Um grande abraço. Tchau.